Olá, hoje vamos continuar aí a nossa caminhada na espiritualidade com o tema Seja feita a sua vontade e não a minha. A frase quero sempre fazer a sua vontade, meu Senhor. Você já deve ter dito essa frase em algum momento de sua vida. Mas aí veio uma situação em que, por exemplo, você tinha que ceder algo, mas não aceitou fazer isso. É em momentos assim que você se depara com um grande, se não então o maior desafio da vida cristã, que é o famoso negar-se a si mesmo. Lá em Lucas 9:23 nós lemos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Jesus deu a sua própria vida por nós e, mesmo sendo Filho de Deus, fazia a vontade do Pai. E esse modelo de vida ele fez questão de deixar registrado na oração do Pai Nosso, quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Em outro momento, no jardim de Getsêmani, Jesus fez a mesma oração por 3 vezes, pedindo a Deus que passasse dele aquele cálice, desde que não fosse feito a sua vontade, mas sim a do Pai. Mateus 26, 36 a 44, essa passagem. E na hora do maior sufoco, Jesus submeteu a vontade dele, a vontade de Deus. Mas nós, humanos, queremos fazer e impor a nossa vontade, custe o que custar. E essa é a razão por que muitos não dão certo em nada. A pergunta mais frequente é: então, o que eu devo fazer para fazer a vontade de Deus? E a resposta é simples, Faça então essa vontade de Deus. Quem foi, por exemplo, viciado em drogas ou álcool e se recuperou, sabe que um componente muito importante na recuperação é chegar ao fim de sua vontade pessoal. Quando o viciado sai do fundo do poço, o que isso realmente significa é que a sua vontade pessoal foi esgotada. E quando a nossa vontade pessoal é esgotada, toda uma nova força passa a percorrer o nosso sistema. É a força do Espírito, e ela pode agora tornar-se operacional, porque não a estamos mais evitando ao nos agarrar à nossa vontade pessoal. A perda da vontade pessoal não é uma perda em absoluto. Pelo contrário, ao abrir mão da ilusão da vontade pessoal, um estado de consciência totalmente diferente nasce em nós. Acontece um renascimento. É quase como se uma ressurreição acontecesse vinda das profundezas de nós. Em essência, começamos a ser movidos pela completude e totalidade da própria vida. Realmente não tem a ver com tomar esta ou aquela decisão, com a decisão certa ou a decisão errada. É mais a ver como navegar por uma correnteza. Você sente para onde os acontecimentos estão se movendo e sente qual a coisa certa a fazer. É como um rio que sabe como contornar uma rocha à esquerda
ou à direita. Um padre jesuíta chamado Antônio de Mello, que faleceu há alguns anos, pediram a ele para definir sua experiência de iluminação, desse despertar espiritual. E ele disse: iluminação é a cooperação absoluta com o inevitável. Iluminação é quando tudo dentro de nós está em cooperação com o fluxo da própria vida, com o inevitável. Quando não estamos tão ambivalentes e divididos internamente, temos um feeling para o inevitável, para onde a vida está se movendo, em que direção ela está seguindo. Como sei se este é o caminho certo ou errado? Primeiro nós temos que ter em mente sempre aquela famosa frase: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? É interessante que o escritor irlandês Oscar Wilde falou assim: quando os deuses nos querem punir, respondem às nossas preces. O ser humano, ele ora muito pensando em si, ora muito pedindo a Deus para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Né? Então, já começa errado na própria oração. Né? Então, essa frase é genial de Oscar Wilde, assim: você quer saber qual que é a ira de Deus? A ira de Deus é fazer a nossa vontade. Né? E cada vez que Ele faz a nossa vontade, mais distantes nós ficamos do caminho dele, da felicidade, da paz de espírito. Né? Então, mais distanciamos do que realmente é a vida eterna. E interessante que um grande obstáculo a seguirmos e entregarmos a Deus é justamente a dificuldade que temos de confiar nos outros. No fundo, duvidamos que Deus realmente pode nos curar e nos transformar. Então, nós temos, inclusive, na nossa caminhada, de identificar qual que é a vontade de Deus e qual é a minha vontade. Então isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? E muita gente segue o próprio coração. Eu vou seguir o meu coração. Mas nem sempre o nosso coração é confiável. Se o nosso coração está dominado pelo nosso ego, com certeza nós vamos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Existem algumas dicas, para a gente saber de cara se é a nossa vontade ou a vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus chamada de preceptiva. É uma vontade de Deus que não precisa a gente ficar aí adivinhando e tentando descobrir se é a vontade de Deus ou é a nossa. E onde está essa vontade? Está escrita na Bíblia. Então, se nós lemos, se nós somos cristãos, principalmente aí o Novo Testamento, está tudo lá. Então, evita da gente, inclusive, perder tempo com perguntas tolas, como, por exemplo, será que isso que eu estou fazendo é errado, é pecado? Será que eu devo perdoar aquela pessoa? Tem que perdoar sempre, Jesus já deixou claro isso, 70 vezes 7, perdoar sempre. Então não adianta você ficar pensando, mas você não sabe, depende desse caso especial, o que a pessoa me fez. Vai ter que perdoar, ponto. Posso ganhar dinheiro em algum esquema ilícito? Não. Então, de cara, se nós lermos lá o Novo Testamento especialmente, nós vamos notar que já um monte de dúvidas que nós tivemos na nossa caminhada já vão por água abaixo, não tem dúvida nenhuma, não precisa ficar pensando, tentando adivinhar se a minha vontade é a vontade de Deus. Já está escrito, já está tudo pronto. E tem situações, óbvio, situações especiais
que às vezes não está escrito, né, explicitamente na Bíblia, mas que nós temos algumas dicas para tomar a decisão. Lá, o apóstolo Paulo deixou na 1 Coríntios 6,12, 1 Coríntios 10,24, a seguinte dica: quando nós vamos tomar uma decisão, temos, e que não tem aí explícito na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos esses questionamentos que Paulo deixou. É lícito o que eu vou fazer? É justo o que eu vou fazer? É benéfico? Edifica? É escravizante o que eu vou fazer? É útil para as outras pessoas? Glorifica a Deus? Então, são perguntas interessantes que a gente pode nos fazer para tomar uma decisão, né? E nós temos que lembrar, então, que a metanoia, o projeto de Jesus que ele veio fazer aqui é transformar Adão em Cristo, ou seja, o homem adâmico que temos dentro de nós em Cristo, ou seja, o Adão representa o ser humano que segue a própria vontade. A grande transformação, a mudança da mente que acontece na vida do indivíduo, no despertar espiritual, na metanoia, é transformação de Adão para Cristo, né? Deixarmos de ser o bonequinho de pano que vive uma mentira e nos transformar no ser humano de verdade, que é Cristo. Deus nos convida para morrer para o nosso ego, para abrir mão da própria vontade e cumprir a vontade de Deus. Quando ouvimos a vontade de Deus, um misterioso acontece dentro de nós e passamos a experimentar uma nova realidade. Lembrando de João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então é preciso uma grande entrega, nos entregarmos à vontade de Deus, que é a vontade suprema do universo, e nos entregarmos a essa vontade significa segurança e paz. E se opormos a ela, se resolvermos seguir a nossa própria vontade, ficaremos no mundo do sofrimento e da tristeza. É como um salto de paraquedas. Uma coisa é acreditar que o paraquedas vai abrir, e outra coisa é pular, é saltar para o infinito, na confiança que tudo vai dar certo. Porque quando nós saltamos pela fé nesse infinito, nós caímos com os dois pés sobre a rocha, que é Cristo. Que Deus nos abençoe com essa graça, um grande abraço no coração.